Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Esse é mais um vídeo sobre as grandes obras literárias brasileiras, exatamente, aquelas que com certeza caem no vestibular, aquelas que a sua professora pede aí na prova do colégio, aquelas que você consegue dar muito mais credibilidade, embasamento. Imagine colocar uma obra-prima na sua redação para tirar aquela nota 1000. Então, aqueles conteúdos que dão mais embasamento para sua redação, tá? Ela está aqui na playlist, se você está vendo isso no YouTube, está aqui na playlist do Enem, e se você está vendo em outras plataformas, aí está como grandes obras literárias brasileiras. Bom, sem mais enrolações, que eu prometo para você que você vai curtir essa história, inclusive, olha só, um livro de lá de 1967 tem relação, veio aqui a ter um fato muito coincidente com o acontecimento de 2023 em São Paulo. Ficou curioso pela história? Então já sabe, papel e caneta na mão, aula super organizada, vem comigo. Bom, então a gente vai falar do livro Ópera dos Mortos, de Altran Dourado. Pessoal, esse é um dos grandes autores brasileiros que eles ficaram esquecidos ao longo do tempo. Muito improvável que você que está aí do outro lado já tenha ouvido falar dele. Mas olha só que curioso, ele está um pouco apagado, já tem um tempinho que ele não aparece no vestibular aí, já tem um tempo que alguns livros dele não ganham novas edições, mas esse autor, ele ganhou o prêmio Camões. Ele ganhou o prêmio Machado de Assis. Ele foi um dos mais traduzidos lá para fora. Tá bom. Então, sabe assim, ao longo do tempo ele fica no esquecimento, e também é nosso compromisso aqui com a literatura, com o conteúdo, com a redação, com o conhecimento, trazer. Eu acho que isso é um pouco da função de quem está aqui, né, no ambiente digital, produzindo conteúdo, é um pouco da nossa função trazer a margem, trazer as claras, trazer para frente, né, desse conteúdo alguns autores que ficaram esquecidos. Bom, então, feita essa observação, vem comigo, tá? O livro é Ópera dos Mortos, de Altran Dourado. Primeiro eu vou te passar aquelas informações técnicas que sua professora de literatura adora, sabe? Ela quer saber qual que é o estilo de época, foco narrativo, tempo, local, espaço, enfim. Depois eu vou para aquela espinha dorsal da obra. Afinal de contas, professora, o que é esse livro? Eu sei que tem um monte de gente aí, mas fala para mim qual que é o ponto mais importante do livro. E por último, eu quero te falar, digamos, daquela análise, né? Qual que é a mensagem, qual que é a temática que eu consigo levar dentro de uma redação, Pro. Será que eu consigo tratar isso daí numa redação sobre educação, saúde, minoria social, tecnologia? Eu consigo tratar dentro de quê? Bom, então assim vai ser a nossa aula, tá bom? Anote aí, pessoal. O local onde se passa a história é uma cidade fictícia, tá? Não é uma cidade real, chamada Duas Fontes, não existe essa cidade aí. Então, cidade Duas Fontes é o espaço da nossa história. A obra, ela foi publicada em 1967, 1967, mas ela fala ali de mais ou menos 1920, 1930, esse é o período da história. Ela se encaixa no estilo de época neorrealismo, isso, ela é pós-modernista, tá? Ela se encaixa no neorrealismo, por isso, olha, grava aí, tá? É um novo realismo. Aqui não vai ter nenhum frufru, aqui não vai ter nenhuma cortina rosa nessa história, não. Até porque o nome já te fala, né? Uma ópera dos mortos, vai ter alguma tragédia desses mortos aí, tá? Então, neorrealismo, mas também pega um pouco do contemporâneo, porque primeiro você vem com pós-modernismo, depois contemporâneo e depois neorrealismo. Então, ela tá nessa transição, tá? Ela tem um pouquinho dos dois, mas muito mais, digamos, enfático com o neorrealismo. Terceira pessoa onisciente, o foco narrativo, ou seja, esse narrador ele conhece bastante do aspecto psicológico, comportamental desses personagens. Inclusive, ele não é um livro com muitas páginas, sabe? Um livro muito longo, mas ele é de uma leitura bastante densa, ele é de uma leitura bastante profunda, porque o Altran, ele nos dá várias características da personalidade desses indivíduos e a gente vai cada vez mais mergulhando nisso. Bom, então informações técnicas já te passadas, agora vamos para a nossa espinha dorsal, para a nossa historinha básica aqui. A história começa com o Lucas Procópio. Observação aqui, tá? Essa família, a gente vai falar de um núcleo familiar. Toda a história vai se passar dentro de um núcleo familiar. E essa história, ela é a terceira parte de uma trilogia. Sim, já tiveram 2 livros, mas fique tranquilo que eles são desconectos, tá? Tipo, não precisa ler o primeiro para entender o segundo e por aí diante. Fique tranquilo, tá bom? Só fala de uma dinastia, de uma família que ela, digamos, vai
se perpetuando aí na história. Então começa com Lucas Procópio, ele é um grande senhor de escravos, ele também tem uma vida política muito agitada, ele é um cara que tem bastante posses dentro aí, é uma cidade de Minas Gerais, tá? Essas duas pontes. Lá em Minas Gerais, justamente no período que Minas estava ali como um dos maiores estados com maior poder de aquisitivo do Brasil. Então tava bombando. E o cara, pessoal, ele era sinistro, viu? Eu também. Além de ele ter um alto poder aquisitivo, ele não era um cara bonzinho, não. Ele é um cara muito do esperto, ele era um cara muito usurpador, ele era um cara inescrupuloso. Sabe aquele negócio que os fins justificam os meios? Para conseguir o que eu quero, eu passo por cima de tudo e de todo mundo. Eu não tô nem aí para ninguém. Então, digamos que a sociedade não via ele com bons olhos, ok? Não era aquele chefinho muito bacana, não era aquele senhor de escravos que as pessoas gostavam. Na realidade, elas tinham até uma repulsa por ele, tá? Então, guarda aí a personalidade dele. Percebeu como que o Altran é? Eu não te falei necessariamente grandes acontecimentos com o Lucas Procópio, eu te falei bastante características comportamentais e psicológicas, tudo bem? Guarde aí. Esse Lucas Procópio, esse político aí, ele morava numa casa, essa que você tá vendo aí mais ou menos na capa do livro, e era uma casa térrea. Aí quando ele faleceu, pessoal, o filho dele, o Honório Cota. Sim, o Honório Cota já era uma personalidade totalmente diferente. Imagine aquele cara, sabe, mais empático, mais gentil, que sabia conversar e lidar com as pessoas, ele era muito respeitoso, ele era muito admirado, ele era uma pessoa simpática, sabe aquela pessoa que você gosta de conversar, que ela é agradável? Essa é a palavra mais clara para eu te falar que quem era Honório Cota. Ele também era muito inteligente, pegou, né, toda aquela onda que o pai já deixou como herança, né, todos aqueles relacionamentos, aquele espaço conquistado dentro da política, ele também se candidatou, também foi eleito, ele era muito bem quisto no meio dele. Você é o bichão mesmo, hein? Enfim, o Honório Cota, ele era uma pessoa, digamos assim, sabe, era o ó concurso ali, porque ele tinha uma personalidade agradável, ele tinha bastante poder aquisitivo, ele herdou do pai dele todas as posses, todos os espaços já conquistados dentro da política, dentro dessa elite. Então ele era uma pessoa assim, até uma das partes mais agradáveis do livro é quando você tá ouvindo as histórias ali, o dia a dia de Honório Cota. Ele se casa com a Genu. A Genu também é uma mulher muito simpática, uma mulher muito do bem, é uma mulher muito caridosa, muito afetuosa. É uma mulher, sabe, é família, é uma mulher gente, sabe? Que ela sabe agradar as pessoas, ela sabe ser simpática, ela sabe tocar nas pessoas. Enfim. E ele casa com ela, tem uma filha, tem a Rosalina, a única filha que eles têm é a Rosalina, uma menina agradável, linda, que adora o pai, guarde isso daí, ela idolatra, admira esse pai que é o Honório Cota. Bom, não é muito difícil de não admirar o Honório Cota, tá? Até que o Honório Cota, pessoal, ele não vive durante muito tempo. O Honório Cota, ele vai ter lá, digamos, um desadouro lá. Ele vai ter um momento de decepção dentro da política, né? Aquele cara que era muito bonzinho, que era muito afável, que era até muito parcimonioso, era muito do honesto. Lá no meio político, né, um puxando o tapete do outro, um mais inescrupuloso do que o outro, né? É lá naquele meio político. Mas que vergonha! Vão passar a perna nele. E aí, 2, 3 passadas de perna nele, ele vai ficar muito irritado, muito decepcionado. E o que ele vai fazer? Acabei com política, vou sair fora disso. Se internalizou em casa, não queria mais sair de casa, não queria mais relações com essa gente dessa cidade. Os negócios dele eram ali, então não tinha como ele ir para outra cidade, ia ter que mudar muita coisa para ele. Mas ele ficou ali, mas digamos assim, ele se fechou dentro de casa. A casa dele virou uma prisão domiciliar voluntária. É isso aí. Ele não queria mais sair de casa, ele não queria mais ver essa gente, ele não queria se envolver. Ele tava, olha, de pacovinas cheias, sabe? De saco cheio de tudo isso daí. Essa personalidade do Honório Cota, né, de ficar ali dentro de casa durante um tempo, vai se agravar quando quem falece? Genu. Então já era. Genu falece. A menina dos olhos de Honório Cota, sua esposa, que dava vida também à vida dele, ela vai falecer. O que ele vai fazer, pessoal? Olha só uma questão muito simbológica e psicológica que o Altran coloca aqui. Ele vai pegar um relógio parado e vai colocar no meio da sala. Porque pra ele, na mente dele, o tempo parou depois que a esposa dele faleceu. Pegou aqui a ideia? Bom, aí vem comigo.
parou a vida de Honório Cota. Então não preciso te falar que ele não saía de casa, que ele não tinha mais amigos, que ele não tinha mais relação, ele vivia do que os funcionários faziam lá, trabalhavam e pagavam ali pra ele, enfim, administrava tudo dentro de casa. A filha dele, a Rosalina, absorveu tudo isso. Tava ruim. Agora parece que piorou. A Rosalina absorveu essas características psicológicas e comportamentais do pai dela. Lembre-se que ela admirava esse indivíduo. Então, às vezes, quando a gente admira alguém, a gente tende a querer se comportar e pensar de forma igual. Então, ela vai absorver todo esse comportamento do pai. Ela também vai se fechar dentro de casa, ela não quer relacionamento com ninguém, ela vai se fechar. E olha, a Rosalina, ela era linda. Ela tinha uma imponência, sabe? Essas mulheres que elas não têm um jeito assim, elas não têm um físico muito sensível, não. Ela é uma mulher forte, ela é uma mulher bonita, ela é uma mulher que se impõe no local. E essa mulher se fechou. O Altran coloca aqui, pessoal, que é como se fosse... Tem bastante análises falando, uma comparação desse livro do Altran com Freud, falando que toda essa personalidade dela forte, que era para ir para o mundo, que era para desabrochar, sabe, pessoal? Que era para vivenciar o mundo, vai se fechar e vai trazer para ela alguns rancores, alguns efeitos colaterais nessa personalidade. Sabe aquilo? É como se fosse um rio que ele tá há muito tempo ali fechado e na hora que abrir aquilo vai vir com uma correnteza de sentimentos muito forte. Então segura. Rosalina fica dentro de casa, ela não quer contato com ninguém. O pai dela falece, não demora muito tempo, o pai dela falece. Ela coloca o quê na sala? Mais um relógio parado. Agora nós temos 2 relógios parados, ou seja, a vida de Honório Cota acabou quando a Genu faleceu e a vida de Rosalina parou quando o seu pai faleceu. Bom, aí segure aí essa informação, tá? Do relógio parado. Rosalina vai ficar dentro de casa, ela não quer contato pra ninguém, ela tem uma empregada doméstica lá, né, que é a Kikina. A Kikina é uma negra escrava que é muda. Olha só essa simbologia que o Dourado, né, o Altran Dourado também coloca aqui. Ela é muda, pessoal. A Rosalina, ela não queria contato com ninguém, ela não queria ver ninguém, ela queria se fechar do mundo tal qual o pai dela. Então, ela não quer barulho, ela não quer gente falando no ouvido dela, ela não quer ninguém dizendo o que ela tem que fazer. Sai daí! Olha a personalidade forte dela aqui. E por isso que ele coloca Kikina, uma escrava, já a ideia de submissão e ideia que ela é muda, que ela é calada. A Kikina, ela vendia as flores artificiais que a Rosalina produzia, ela ia vender e vendia tudo e vendia muito bem, todo mundo achava muito lindo. O que o Altran tá falando? A Rosalina, ela produz flores, mas flores artificiais. Ela tem uma beleza, ela tem algo lindo dentro dela, mas que tá mortificado, que é superficial, que tá plastificado, que tá congelado. E isso é tão bonito nela que as pessoas gostam dessa arte dela e é a Kikina que vai vender. Bom, precisa ter um plot twist essa história, né? Essa história, ela precisa ter um conflito aí, precisa ter um disparate aí, né? Quem surge? Um tal de Juca Passarinho, que é o nosso tal do José Feliciano. O Juca Passarinho, ele tem uma personalidade muito diferente da Rosalina, tá? Ele é um desses andarilhos, leve, engraçado, sabe? Gosta de uma vida boa, não gosta de uma vida muito do trabalho duro, não. Ele tá procurando ali ser agregado de alguma casa. Nesse período da história, pessoal, havia muito essa história de agregados, tá? Por exemplo, você tem aí a sua casa, você trabalha e você não tem tempo pra cuidar, de repente, do jardim, pra cuidar da casa, cuidar dos seus animais, dos seus pets, cuidar dos móveis, da limpeza. E aí, nesse período, surge um agregado que ele topa ficar dentro da sua casa, se vestir, comer, dormir ali, mas ele vai ser o seu empregado doméstico, entende? A troca, você não precisa pagar ele com salário, você vai pagar ele com digamos, esse escambo, né? Em troca de alimentação, de moradia, ele vai trabalhar para você. Ele estava procurando isso. Aí ele fica sabendo que tem um casarão lá que só tem 2 mulheres, Rosalina e Kikina, e pra ele tava ótimo, porque não tem nenhum homem lá, então, pra, digamos, colocar ele pra trabalhar na labuta forte, sabe? Ele vai lá bater na porta, vai lá querer conhecer a Kikina e a Rosalina. A Rosalina, num primeiro momento, ela fica meio assim, né? Ela não, né? Ela nunca vê ninguém, lembra disso? Mas, digamos que aquela casa térrea que era do pai, o Honório Cota, o filho, né, do Lucas, tinha feito um sobrado lindo. Mas há muitos anos, né, a Rosalina nem tinha nascido quando ele fez uma reforma ali para colocar como sobrado. Esse sobrado estava caindo aos pedaços. Estava uma casa assombrada.
que tava lá só a Rosalina e a Kiki namorando. Se você, dá pausa aqui no vídeo, se você tá assistindo esse vídeo em 2023, pessoal, teve uma história aqui em São Paulo de uma casa assombrada que tinha uma mulher, na realidade, era uma herdeira aí que morava sozinha, ela tinha alguns problemas psicológicos. Parece um pouquinho, sabe, a casa assombrada que só tinha uma mulher morando, né? E tava lá caindo aos pedaços. E daí ele vai bater lá e tá tudo certo. Ele queria ser agregado, a Rosalina precisava de alguém pra dar um jeito naquela casa que tava caindo aos pedaços, e daí topou. Pessoal, não demora muito, não demora muito. Ele tenta se aproximar dela, ela fica na esquiva, ela não quer contato com ninguém. Rosalina era de personalidade forte, grava isso daí, tá bom? Ela não quer falar com ninguém. Mas a Rosalina, depois de um tempo, principalmente depois de um tempo que o pai dela faleceu, ela vai ter sabe aquela ideia de que ela tinha uma personalidade muito forte, ela precisava desabrochar aquilo pro mundo, como ela não desabrocha aquilo pro mundo, aquilo vai trazer um efeito colateral, ela vai descarregar aquilo num vício. E qual que é o vício? A bebida. Que merda, hein? Sabia não? Ela vai começar com vinho, ela vai começar com umas bebidas, com os licores, enfim, até vai ter dias, assim, teve momentos no livro que ela fica pensando, ai, eu tô com vergonha de pedir pra Kikina comprar mais uma garrafa, porque ela não podia sair pra rua, né, ela não queria sair pra rua, e também não era muito bem visto, digamos, uma mulher naquela época comprar bebidas, né. Bom, e aí quem comprava era a Kikina, enfim, e ela, pessoal, a cada dia que passa, ela vai se enfurnar mais na bebida, ela vai virar alcoólatra, exatamente isso. Tanto que às noites, olha só, outra ideia aqui de aproximação de Freud com a obra do Altran Dourado. Às noites é outra Rosalina. Ela bebe, ela fica alegre, ela dança, ela canta, ela é uma mulher que quer vivenciar a vida. Ela quer viver isso daí. E do dia ela é uma mulher fechada, que não conversa com ninguém, que não abre as portas, que não vai pra rua, que fica só no quarto dela, que fica morrendo ali dentro de casa. Nesse momento, o Altran faz uns pensamentos, né? Lembra que é um narrador onisciente? Faz uns pensamentos do Juca Passarinho, José Feliciano. Ele tem uma admiração por essa mulher, mas às vezes ele tem até um certo receio. Ele fala, nossa, eu não conheço direito ela. À noite é uma Rosalina, de manhã é outra. E às vezes tem um momento que ela é mais fechada ainda. Parecem 3 Rosalinas. Pessoal, mas não demora muito, ele se encanta por ela, ele cai nos encantos dela, né, dessa mulher forte, dessa mulher misteriosa, fechada, dessa mulher dona de si, dessa mulher que não tá nem aí pra ninguém, ela se fechou lá no canto dela, e ela se encanta por essa leveza dele, e eles vão começar um relacionamento. Passado alguns meses, passado ali alguns trechos no livro, ela é engravida. Quando a Rosalina engravida, vira um grande terror, assim, pra Kikina, porque Kikina tem uma relação, assim, né, de afeto com ela, né? Como que vai falar pra sociedade que essa mulher que nem sai de casa tá grávida? Ninguém nem imagina que tem esse homem lá e que esse homem e ela tem um relacionamento. Pra eles é mais um empregado que de vez em quando tá por lá. Nossa! Pessoal, ela engravida, o Juca Passarinho fica feliz, a beça, ela cai, sabe assim, nos momentos balzaquianos, ela acabou de fazer 30 anos, alguns momentos assim de reflexão, falar o que eu fiz da minha vida, tudo isso que eu vim plantando até agora, ela cai nos momentos de reflexão, tá? Por isso que a obra ela é tão reflexiva, tão psicológica. Até que, olha só isso aqui, até que essa criança vai nascer. Tem uns momentos, agora no final, são os momentos mais curiosos, tem uns momentos que a Kikina, ela tá pensando, né? E ela fala, e se essa criança nascesse morta? Será que não seria melhor? Olha só, pessoal, olha só a ideia da Kikina. Por quê? Então ninguém ficaria sabendo, essa criança morreria, o Juca Passarinho sairia fora daqui, tudo ficaria de volta ao normal, para que a dona Rosalina ela não seja mal vista pela sociedade. Como é que eu vou criar essa criança aqui? De onde que ela vai nascer? Como que eu vou inventar essa desculpa para a sociedade? Até que quem faz lá o parto é um médico, que a Kikina chama, a criança nasce lá, ela enrola a criança, leva para um quartinho, a Rosalina tá lá esperando a criança para amamentar, enfim, quando ela volta com esse pano entregue lá e a criança tá falecida. A criança faleceu, pessoal. Meu Deus! Aqui chega um momento que você tá ali no livro, e sabe aquela história de Bentinho e Capitu, não sabe se traiu ou se não traiu? Aqui você não sabe se a Kikina matou a criança ou se essa criança nasceu já morta. Você entende aqui? E outra questão bem no finalzinho aqui da história. Enfim, aí vai lá, enterra a criança, falece, enfim, faz toda lá a cerimônia de enterro, ok e tal. E agora, no finalzinho, a Rosalina, ela tem um ápice ali, um ápice de loucura ou de sanidade. Simplesmente, o Juca Passarinho sai de casa, a Rosalina e a Kikina não querem mais ele, mas principalmente a Kikina, ela não deixa mais esse cara entrar lá dentro de casa, tá? A Rosalina, ela tem um levante, tem um dia que ela quer se vestir linda, maravilhosa, cheirosa, perfumada, toma aquele banho, faz aquele cabelo, se arruma e ela quer sair. Aí, olha só como que o Altran finaliza a história. Olha só.
Ele finaliza a história com ela descendo das escadas, linda, indo pra rua. Todo mundo já não tinha muito tempo que ninguém a via. Tá lá as pessoas, né? Imagina, era como se fosse uma princesa ali, né? Naquela sociedade daquele período, né? Afinal de contas, o pai dela era político, o marido perdão, o pai era político, o avô era político, né? Então era como se fosse uma princesa descendo ali. Aí toda a sociedade ali espreitando ela saindo, né? Descendo as escadas, descendo, saindo de casa e tal. E quem tá levando ela? O Emanuel. O Emanuel, ele é um personagem que aparece na história, que era um cara ali que era muito apaixonadinho por ela. Ela também era apaixonadinha por ele, mas por uma ideia de fidelidade, de lealdade com esse sentimento do pai aí, sofrendo e tal, ela nunca quis ter nada, ter relacionamento, ter amizade, ter nada. Ela não queria uma vida social. Lembra que ela queria ficar nessa ligação com o pai, né? A forma de ela ajudar o pai a diminuir esse sofrimento era sofrendo junto. Tipo, divide esse sofrimento aí comigo, deixa eu sofrer junto com você, deixa eu ficar trancada aí junto com você. Você entendeu? Deixa eu chorar junto com você. Era a forma dela dividir esse sentimento de sofrimento do pai. E aí quem desce com ela é Emanuel. Aí o Altran fala que eles desceram das escadas, ela linda, ele do lado dela, todo mundo achando que ela tá indo casar, e na realidade ela estava insana. Agora, porque parece que a vida dela é marcada, tem um karma só de morte. Primeiro a morte da mãe, depois a morte do pai e agora a morte do filho. E ela tá sozinha. E aí ele deixa a gente naquela dúvida se ela realmente tá indo casar com o Emanuel ou se ela tá indo pra algum hospital psiquiátrico, ser internada. Pum, acabou a história. Pessoal, olha só. Agora eu vou pra análise, tá? Acabou a historinha, vou pra análise. Olha só a ideia que ele traz pra gente. Essa ideia de ópera, a ópera é uma grande tragédia dos gregos, tá? Esse livro ele também tem lá uma inspiração naquelas tragédias gregas, que termina com um final super triste, super insano, super do diferentão. E Ópera dos Mortos, porque na realidade os grandes personagens principais aí são os mortos, aqueles que deram o maior plot twist, que, digamos, influenciaram a história foram os mortos. Primeiro o filho dela, aí depois o pai e depois o avô dela. Né? E a mãe, todos esses acontecimentos mudaram o curso da história, mudaram o curso dos personagens. Outra coisa que você pode colocar aí é a dificuldade dessas pessoas ao lidar com a morte, é a dificuldade dessas pessoas ao lidar com o novo, é a dificuldade dessas pessoas ao lidar com as decepções da vida, de ter uma decepção e de repente ela fecha a portinha, ela fecha a janelinha, ela se fecha numa caixinha lá escura e não sai mais pra nada. Outra coisa também que a gente tem que analisar aqui é essa arrogância, essa hipocrisia do pai, né? Do Lucas, no caso. Ou então você pode pegar a questão desse ambiente político, como que ele é bastante criticado, como que ele é bastante colocado à prova aqui pelo livro, né? Ele coloca que um sabia lidar, que era o pai, e outro não sabia lidar, que era o filho. Outra questão que você pode colocar aqui é quando ele fala, detalhe, tá? Lembra que a Kikina não queria que a Rosalina tivesse um filho, ou também ela fechou as portas quando o Juca Passarinho foi lá, né? Depois que o filho faleceu, enfim, queria queria ver a Rosalina, né? Ele também queria conhecer o filho e ela não deixou. Ela não deixou. Falar aqui um pouco dessa ideia de classe social, do quanto que essa classe social ela não se movimentava, era muito difícil ter qualquer relação de amizade, de relacionamento, de negócios entre pessoas de classe social diferente, né? Um dos pontos que mostra lá no livro, de quando o Juca Passarinho chegou na casa e a Rosalina se esquiva dessa relação com ele, embora ela goste muito dele, é a classe social dele. Se ele, de repente, ele fosse um homem bem-quisto da sociedade, com alto poder aquisitivo, um homem formado, um homem ali, sabe, bem visto na sociedade, dá a entender que talvez ela trataria ele diferente e abriria algumas portas a mais para ele. Então, essas questões você pode levar principalmente para a minoria social e para educação, né? Porque é o quanto se fala aqui que há uma disparidade dessa desigualdade social e quanto que essas minorias aí elas sempre ficaram em segundo plano. Bom, pessoal, por hoje é isso. Comenta aqui qual foi a parte da história que você mais gostou. Claro, aqui no canal tem mais de 500 vídeos sobre redação, aula de matemática, resolução. Comenta aqui se você quer ver algum outro conteúdo, algum outro livro que você achou interessante e você gostaria de ver ele também organizado, explicadinho aqui. E claro, as inscrições do nosso curso estão abertas, tá? Qual a plataforma que você estiver assistindo aqui, deve ter algum link aqui na descrição ou lá na bio. É só entrar lá no link, entrar em contato com a gente e ter acesso aos nossos cursos, às nossas plataformas de aula. Pessoal,
Muito obrigada por hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, se te clareou as ideias, se você gostou da explicação do livro, compartilha com aquele amigo, compartilha o conteúdo, divide com alguma pessoa que você gosta, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para ela também, tá bom? Agora sim, obrigada por hoje e vai lá, gabarita essa prova.